Olá, começa agora com vocês mais um programa A Paz no Seu Lar. Estamos aqui novamente pedindo um tempinho, uns minutinhos do seu tempo para que você possa ouvir uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu sou a pastora Sheila, da Igreja do Evangelho Quadrangular, no interior de Montenegro, ali em Mudaboi. Estou aqui com o irmão Keiterson, da Igreja da Arca, que vai estar louvando ao Senhor conosco. Estamos aqui com a pastora Tainá, que é de Esteio, seu esposo, e ela vai estar compartilhando um pouquinho do seu testemunho conosco. Mas antes, nós queremos ler uma palavra com você. Eu gostaria, se você tem uma Bíblia em casa, que você nos acompanhasse. Se não, escute a palavra. A palavra do Senhor, ela fala assim, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quero ler só isso com você. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Qual é esse conhecimento? Conhecimento da verdade, a verdade que nos liberta, conhecimento da palavra do Senhor. Quantas vezes nós estamos sofrendo, passando por lutas e dificuldades por falta de conhecimento? Por falta de conhecer um Deus que é maravilhoso, não é verdade, pastora? Um Deus que nos cura, um Deus que nos sara, um Deus que nos liberta, um Deus que cuida de nós. E muitas vezes você está aí sendo destruído por causa das lutas que você tem enfrentado. Talvez as lutas, as dores tenham te destruído, A mágoa no teu coração, o sofrimento tem te destruído. Quantas coisas você tem passado, tem enfrentado, mas você não conhece ainda esse amor, não conhece o Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode mudar a tua história, a história da tua casa, da tua família. Então a palavra diz, o meu povo tem sido destruído porque lhe faltou o conhecimento. Talvez você ainda não tenha o conhecimento desse amor, não tenha o conhecimento da palavra do Senhor que nos liberta. A palavra também nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, a palavra do Senhor, ela nos liberta do engano, da mentira, de ficarmos presos a sofrimentos, a dores, a enfermidades. Quantas vezes ficamos presos a enfermidades, às lutas, achando que não tem solução, achando que não tem jeito, achando que é assim mesmo, porque meu pai sofreu assim, minha mãe sofreu assim, meus familiares foi desse jeito. Não, querido, quando nós temos o conhecimento do Senhor e do seu amor, nós aprendemos que com Ele nós podemos todas as coisas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Jesus. E Ele nos ama, e Ele tem o melhor para a sua vida. Esse programa Paz no Seu Lar é para que verdadeiramente haja paz no seu lar, haja cura, haja libertação, restauração, renovo, novidade de vida, abundância de alegria. E eu quero convidar a pastora agora para trazer o testemunho dela, e eu quero que você ouça com cuidado, para que você tenha a tua vida edificada, e você veja o quanto nosso Deus Ele é maravilhoso. Oi, pastora. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre a minha caminhada com Cristo. Como que foi a minha vida desde quando eu era muito bebê, na verdade, desde a barriga da minha mãe. Quando eu era muito pequenininha, a minha mãe notou que tinha algo diferente comigo. Então ela me levou no médico e os médicos contaram para ela que eu tinha uma luxação no quadril, no fêmur. E o meu fêmur ele não era encaixado no quadril. Então tudo isso aconteceu porque quando eu nasci lá no parto, na hora do bebê nascer, eu nasci ao contrário. Eu nasci pelas pernas. Então, no momento que o médico me puxou, ele acabou puxando as minhas pernas e aconteceu, esse problema. E não foi visto logo que eu nasci. Então, minha mãe me levou para casa e conforme os anos foram passando, ela notou que eu tinha muita dificuldade para caminhar, que eu puxava muito as duas perninhas e eu tinha também um caroço enorme na minha barriga. E daí foi onde ela decidiu me levar no médico. E daí os médicos falaram que eu deveria de fazer uma cirurgia com urgência, porque já tinha se passado muito tempo desde que eu nasci. E mesmo eu fazendo a cirurgia necessária, eu não ia conseguir ficar 100% boa. Então a minha mãe pediu oração na igreja e decidiu confiar em Deus, porque ela crê num Deus que faz milagres, num Deus que pode todas as coisas. E é esse Deus que a gente vai falar um pouquinho para você hoje, para você conhecer.
Então a minha mãe decidiu que, como eu não ia ficar 100% boa, eu ia, né, precisar de um tratamento contínuo a vida toda com os médicos, ela decidiu que ia esperar o momento certo, o momento que Deus mandasse, né, ela me levar novamente no médico. Então se passaram mais alguns anos e com 7 anos no período de entrar para a escola, minha mãe me levou novamente no médico. Para pegar um atestado médico, que eu não poderia fazer educação física nem exercícios, né? Porque eu puxava muito a minha perna mesmo, tinha muita dificuldade para caminhar. E daí quando minha mãe me levou nesse médico, eu já era maior, né? Eu já tinha 7 anos, já entendia algumas coisas e era uma sala como essa, a sala do médico. E eu nunca vou me esquecer do que aquele médico falou, que chamou minha mãe de irresponsável, disse que mesmo que eu fizesse a cirurgia agora com 7 anos, eu não iria mais caminhar. Eu ia ter muita dor, perguntou quais remédios eu tomava para dor e como que eu estava conseguindo, né, caminhar até aquele momento. E daí eu fiquei desesperada. Com 7 anos eu lembro que eu chorava e a minha mãe conta que eu chorava muito dentro daquela sala, que eu fiquei desesperada porque eu não ia mais poder caminhar e correr, como eu sempre fazia. E a minha mãe saiu daquela sala, pegou, né, todos os papéis que aquele médico deu pra ela e olhou pra mim e disse que assim como ela, né, tinha falado com Deus logo que ela tinha me levado a primeira vez no médico, nós íamos fazer a mesma coisa. Nós íamos orar, nós íamos falar com Deus e tava tudo no controle de Deus. E daí veio os meus 10 anos e Deus, né, começou a fazer um milagre na minha vida. Então eu tive 10 anos, tive 11 anos, tive 12, 13, 14 e eu não precisei fazer a cirurgia porque minha mãe ia sempre na igreja, pedia muita oração e creu naquilo que Deus falou, que Ele ia me curar. Glória a Deus. Deus liberou uma palavra sobre minha mãe e minha mãe se agarrou com muita fé e pedia sempre. Então Deus foi a cada dia fazendo milagre na minha vida. E eu, né, me vendo assim, vendo o processo do milagre na minha vida, me vendo, né, como eu sou hoje, né, tinha certeza que eu tava curada. Glória a Deus, glória a Deus. Então, com 15 anos eu me machuquei, pastor, dançando na igreja. Gostava muito de ministrar danças na igreja e eu me machuquei. E daí, por conta desse machucado, eu decidi fazer aulas de dança. Então eu comecei a fazer aulas de balé, de jazz e conforme o tempo foi passando, a minha professora me pediu que eu fosse num médico, porque conforme ela ia tocando no meu corpo, ela sentia que as minhas pernas não estavam encaixadas no meu quadril. E para mim poder ir para sapatilha de ponta, que era o meu sonho, eu precisaria desse laudo médico. E daí isso já era próximo dos meus 18 anos, tá aqui meu esposo do meu lado. E próximo dos meus 18 anos, então eu decidi voltar, porque eu já tava curada. Aquele médico, né, falou quando eu tinha 7 anos que eu não ia poder caminhar com 10, eu já tava com quase 18 e eu tava caminhando muito bem, né, não puxava mais as pernas, né, os caroços da minha barriga tinham desaparecido. Então eu fui no médico de novo, crendo que eu tava curada. Amém. E quando eu cheguei lá na sala daquele médico, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei assim como eu tô pra vocês. Abri a porta, dei um sorrisão, dei bom dia, boa tarde pra ele. Eu não me recordo muito bem se é de manhã ou de tarde. E um senhorzinho, ele tava com os meus laudos na mão. E ele tava com a cabeça baixa, ele levantou a cabeça e disse pra mim assim: "Tu é a Tainá?" Eu disse pra ele: "Sim, sou eu." Ele falou: "Menina, pessoas com problemas bem menores que o teu entram aqui na minha sala de cadeira de rodas. E tu, com esse teu laudo aqui, entra por essa porta sorrindo, feliz. Senta pra gente conversar." Daí eu sentei, ele leu o laudo pra mim, me mostrou os meus exames que estão aqui pra me mostrar pra vocês, que não era bem o que eu queria ver,
Mas... Consegue virar pra câmera? Consigo. Acho que esse aqui tá melhor de vocês verem. Não era bem o que eu queria ver, porque os meus ossos ainda não são encaixados no meu quadril. Mas o que ele disse pra mim, que era pra mim seguir minha vida, que ele não sabia me explicar como que eu não tomava remédio pra dor, como que eu dançava, como que eu fazia jazz, balé, como que eu era tão feliz e como eu não tinha nenhuma dependência de medicação para mim controlar uma dor que aos médicos seria insuportável. Mas o Deus que eu sirvo faz as coisas, né, impossíveis. O Deus que eu sirvo é o Deus que eu quero que você conheça nessa noite. Que por mais que você pense que é impossível, e aos teus olhos e aos olhos das pessoas que estão ao teu lado pode ser impossível, mas esse Deus que faz eu caminhar, mesmo com os meus ossos não estando encaixados, mesmo aos olhos da medicina, eu precisando tomar muita medicação para mim não sentir dor, é o Deus que pode mudar toda a tua história. É o Deus que pode te curar, é o Deus que pode prover aquilo que tu está precisando nessa noite. Então, assim como a minha mãe recebeu a palavra que eu ia caminhar e que eu ia ser uma serva de Deus, a gente declara sobre o teu lar nesse momento, que você receba Deus na tua casa, esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que está pronto para fazer aquilo que você precisa. Por mais que o laudo não seja como você quer, Deus, ele pode mudar tudo e confundir as coisas que aparentemente são certas e fazer o que ele tem para fazer na tua vida. Então, pastora, a senhora não vai me perguntar nessa patilha de ponta como que eu ia chegar com esse laudo para minha professora de balé, sendo que eu queria muito, era o meu sonho fazer balé e dançar nessa patilha de ponta. Eu cheguei, mostrei pra ela, mostrei tudo que o médico tinha escrito aqui, né, nos papéis. E ela olhou pra mim e disse: olha, Tainá, se ele disse que era pra ti seguir a tua vida e seguir o que tu tava fazendo, então tá aqui a tua sapatilha de ponta, segue o teu ministério, segue levando a palavra de Deus através da tua dança. Glória a Deus. E depois de alguns meses eu pedi pro meu esposo, que hoje é meu esposo, mas na época era meu namorado, levar em outro médico, porque eu queria ter uma segunda opinião. E daí eu vou deixar ele contar pra vocês um pouquinho o que esse médico falou pra ele, né? Quando ele levou tudo isso daqui e mostrou pro médico dele, que era um médico daí, um outro médico, um outro olhar. Bom, quando eu fui nesse médico, eu estava fazendo um tratamento pro meu ligamento do tornozelo, que eu tinha rompido, uma lesão bem severa, e eu estava fazendo esse acompanhamento e levei os exames da minha esposa, né, na época minha namorada, e ele me atendeu e quando eu estava saindo da sala, eu disse para ele: o senhor pode dar uma observada em mais um exame que eu tenho para mostrar para o senhor? É claro. Aí esse exame aqui é da minha esposa. E ele olhou o exame e disse: olha, o teu problema, ele não é sério. Esse problema que eu estou vendo aqui é muito sério. E ele me perguntou: e como é que ela tá? Eu disse: tá super bem, ela dança, ela corre, ela anda de bicicleta. E ele olhou para mim e disse: o que eu vou te dizer? Se ela faz tudo isso, se ela não sente dor e ela tá bem, diz para ela seguir a vida dela e continuar fazendo tudo que ela faz. Glória a Deus. Não tem mais nada para dizer. Glória. Só que ela siga como ela tem feito. Se ela é essa menina alegre, que faz tudo que tu falou para mim, segue a vida dela que tá tudo certo. Glória a Deus. E é esse, pastora, meu testemunho, a minha história. E enquanto eu viver, eu vou anunciar o nome de Deus. Porque esse Deus que faz eu acordar todos os dias e mexer as minhas pernas, e poder ir para o trabalho, e poder ajudar as pessoas que nós ajudamos em tantos projetos lá em Esteio,
é o Deus que quer se apresentar para você nessa noite. Então deixe ele entrar na sua casa, deixe ele entrar na sua família, na sua vida. Aceite ele, porque ele vai fazer aquilo que você nem pode imaginar. Verdade. Até porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Porque se nós vivemos por vista, nós não vamos a lugar nenhum, não é verdade, pastora? A gente nem sai da cama se viver por vista de tanta coisa que nós temos visto. E muitas vezes as pessoas recebem um diagnóstico e pronto, o mundo delas cai, elas se entregam os pontos e não buscam a Deus. E acham que está tudo perdido e não está. Você viu o testemunho da pastora Tainá, ela dança para o Senhor e você tem que ver ela dançando. Nossa, é tremendo mesmo, diante de Deus. Ela dançando para o Senhor juntamente com seu esposo. Os dois, né? Eles adoram ao Senhor através da dança. E o desenvolvimento dela na dança, você não consegue imaginar que os médicos dizem que ela tem problema nas pernas. Não tem. Você olhando, você vê nitidamente Deus agindo, você vê a glória de Deus sobre a vida dela, você vê o poder de Deus sobre a vida dela quando você vê ela dançando. Você olhar para os exames e olhar ela dançando, não é a mesma pessoa, não tem como, não pode ser. E aí a gente que conhece ela e sabe a história dela e tem visto o testemunho dela e ela dançando é algo tremendo. Eu não sei se tem alguma dança de vocês no YouTube, no Face, alguma coisa que tem como falar pro pessoal. Por enquanto nós ainda não temos, mas, né, conforme, né, o tempo for passando, talvez na próxima vez que a gente for vir aqui no programa, pastor, tá bom. A gente se organiza para deixar um link aí para vocês assistirem alguma ministração, ou, né, se você é aqui de Montenegro e você quiser ir conhecer a igreja da pastora lá, nós durante o ano algumas vezes a gente vai, né, pastora, ministrar lá, então fica o convite. Vocês podem ver lá ela dançar lá na igreja, assim como lá em Esteio também, você pode ir lá assistir ela em Esteio. Quais os dias de culto lá, pastora? Lá nós temos culto na terça, na quinta e no domingo. E quais tem os culto horários? De jovens também, que é no sábado. O horário é às 8 horas durante a semana e no domingo é às 19h30. Você pode fazer uma visita lá, o endereço da igreja lá, pastora. É Rua Mário Tota, 105, Esteio. Em Esteio. Eles têm, todo ano eles têm uma mostra de dança. É lindo, é muito lindo ver ali as meninas, todo mundo, os meninos, todo mundo adorando o Senhor através da dança. E ali a Tainá e o seu esposo estão ali também, dançando para o Senhor. Então nós trouxemos esse testemunho para você ver o quanto o Senhor é bom. E que mesmo que você tenha ouvido diagnósticos que você não vai vencer, que não vai dar certo, ou palavras que lançaram sobre a tua vida, tem solução em Deus, tem solução. E eu tenho dito todo o programa que eu faço aqui, eu tenho dito para você, dê uma chance para o Senhor. Dê uma chance em conhecer a Deus e saber o quanto Ele é bom, o quanto Ele é perfeito. E Ele tem o melhor para as nossas vidas. Agora o irmão Keiterson vai estar louvando ao Senhor. Gostaria que você ouvisse essa canção e logo após o louvor, a pastora Tainá vai estar orando por você aí. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Se por ele, por que dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Por que dele,
fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sinta teu nome, Jesus. Jesus. Pastora Tainá agora vai estar fazendo uma oração por você, sua casa, sua família. E receba aí no teu lar a cura e a paz que excede todo entendimento. Pai, nós colocamos cada lar aqui, Senhor, que está recebendo esta palavra. E te pedimos, Deus, que neste momento o Senhor venha estar entrando na casa de cada um que separou este tempo para ouvir sobre Ti. E nós te pedimos que o Senhor não venha fazer só uma visita, mas que o Senhor venha fazer morada e que estas pessoas possam Te aceitar como o único e o suficiente Salvador da vida delas. Te pedimos que assim como o Senhor faz o milagre na minha vida, assim como o Senhor faz com que eu caminhe a cada dia, o Senhor venha estar vindo com a Tua provisão sobre a vida de cada um que está precisando neste momento, Pai. Te pedimos, Deus, que a Tua mão de poder, que a Tua mão, Senhor, de cura, a Tua mão que liberta, que sara, que transforma, venha estar, Senhor, tocando na vida de quem está, Senhor, recebendo essa ministração. Te pedimos, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, estar sustentando a vida de cada um que está ouvindo, Senhor, sobre Ti, que está acompanhando, Senhor, este programa, que está, Senhor, abrindo as portas da sua casa, não, Senhor, para nós humanos, mas para Ti, Senhor. Então te pedimos, Pai, de todo o nosso coração, que o Senhor vá, Senhor, de encontro a cada um neste momento e que eles recebam a cura, que eles recebam, Senhor, a Tua paz, que excede todo entendimento, que eles recebam, Pai, aquilo que eles estão precisando neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero perguntar para o irmão Keiterson. Irmão Keiterson, quais os dias de culto ali na Igreja Arca ali e os horários? Nós temos os cultos nas quartas-feiras, às 8 da noite. Temos nos sábados e domingos. Domingos é o grupo de jovens, né? O pessoal da Zelo que já está se organizando já pelo retiro também. E justamente a gente tem nas segundas-feiras também tem um culto de oração, que é às 8 da noite, das 8 às 9. Daí temos um período de estudo e após a oração. E no sábado, qual no horário? sábado às 20 horas. Às 20 horas, culto na Igreja da Arca. Isso. Sabe, Amazonas, bairro Santa Rita, Rua Amazonas 161. Olha aí, tem uma igreja onde você quiser ir para buscar a presença do Senhor, né? Endereço não falta para o Senhor te abençoar. Então que você possa, né, dar uma chance para o Senhor, como nós temos dito aqui, que você possa entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, porque a palavra nos ensina isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Como você ouviu aqui o testemunho, não importa o que você esteja passando, não importa o que tenham falado ao teu respeito, Senhor Jesus, Ele te ama. Ele te ama e Ele tem o melhor para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer pelo teu tempo, por você estar aí do outro lado, né, ouvindo essa palavra conosco, como nós lemos ali em Oséias 4:6, que fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Que não falte mais o conhecimento na tua vida, que não falte mais o conhecimento das coisas de Deus para você, né? Que você possa buscar o Senhor, que você possa adorá-lo, que você possa entregar tudo a Ele, que você possa confiar que Ele verdadeiramente é o Deus do impossível e Ele pode e Ele quer fazer o impossível acontecer na tua vida.
Dê uma chance para o Senhor. Quero agradecer aqui a presença da pastora Tainá, seu esposo, em nome do Senhor Jesus. Eles vieram lá de Esteio, pegaram uma chuva, um temporal, mas fizeram um esforço, né, para estar aqui conosco, falando da palavra do Senhor. Muito obrigada por tudo, né? Eu sei que não foi fácil chegar até aqui, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Não é verdade? Então agradeço muito o carinho de vocês, amamos vocês, vocês sabem disso. A gente ama estar juntamente com vocês. Então quero deixar aqui meus agradecimentos, agradecer ao irmão Keiterson, que está sempre aqui me dando uma força, né? E muito obrigada, irmão Keiterson, por tudo, né? Pelo apoio, por estar aqui conosco. Meu filhão do coração, quero dizer para vocês, é meu filho do coração. Quero agradecer aqui teu apoio, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue te usando poderosamente, em nome do Senhor Jesus, para estar adorando ao Senhor. Ele prega também a palavra, também. Então tem sido um instrumento nas mãos do Senhor. Então nós somos gratos por tudo. Temos uma família abençoada, tanto uma família de sangue como uma família na fé. E que você possa dar uma chance para o Senhor. Até o próximo programa. A paz no seu lar. Sou a pastora Sheila, da Igreja do Evangelho Quadrangular, como eu já disse antes, no interior de Montenegro, ali no bairro Mudaboi. Temos culto todos os domingos, às 18 horas. 6 horas da tarde, gente, é cedo, para que dê tempo depois de você sair com a tua família para lanchar ou para você fazer tuas coisas em casa. 18 horas até às 19h30 o culto ali, todos os domingos, e na quinta-feira às 19 horas até às 20 horas. Quinta-feira às 19 até às 20 horas e no domingo ali, né, às 18 horas até às 19h30, na frente da escolinha. Não vou dar endereço porque ali o bairro não tem endereço, não tem número, né, não tem nome nas ruas ainda. Espero que isso um dia aconteça, em nome do Senhor Jesus. Mas fica bem em frente à escola ali, bem em frente à escola, fica a igreja ali. Você é nosso convidado. E quero pedir para você, compartilhe esse programa Paz no seu lar. Compartilhe com os teus amigos, conte o teu testemunho. Diga, olha, eu fui abençoada através desse programa, eu recebi cura, eu recebi milagre. O Senhor verdadeiramente trouxe paz sobre a minha vida. O Senhor verdadeiramente trouxe paz sobre o meu lar. Eu sou grato por esse programa. Então compartilhe com as pessoas, compartilhe com aqueles que você quer bem, compartilhe para que eles também recebam juntamente com você a paz no seu lar. Tchau, tchau. Até o próximo programa Paz no seu lar. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, sua saúde física, espiritual e mental. Tchau. Deus abençoe.